Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. Nós estamos estudando a eletrostática, cargas elétricas, e vamos dar continuidade hoje. Na última aula, nós estávamos dizendo que os prótons e os nêutrons eles se localizavam numa região do átomo chamado núcleo, e os elétrons, eles se moviam ao redor desse núcleo em subníveis de energia permitidos numa região chamada de eletrosfera, ok? E nós também falamos que estudos comprovaram que tanto o próton como o elétron, eles são partículas eletrizadas, mas que apresentavam o quê? Comportamentos totalmente opostos, diferentes, né? Nós vimos na última aula que o próton, ele é quase 2.000 vezes mais pesado do que o elétron, mas em termos de valor de carga absoluto, são totalmente iguais, tá? Então, tanto a carga do próton como a carga do elétron, em valor absoluto, é a mesma. Na aula de hoje, nós vamos estudar, vamos dar continuidade estudando as cargas elétricas. Os nêutrons eles foram descobertos em 1932, e foi constatado que são partículas eletricamente neutras, certo? Agora, ao próton e ao elétron, associou-se uma propriedade denominada carga elétrica. Está aí o conceito de carga elétrica. O que é a carga elétrica? É uma propriedade convencionada tanto ao próton como ao elétron. Lembrando que o próton e o elétron são partículas eletrizadas, mas que apresentam o quê? Comportamentos o quê? Opostos, E por eles apresentarem comportamentos opostos, foi dado a essa propriedade chamada carga elétrica. Ok, turma? Entendido até aí? Agora, o que torna um átomo eletricamente neutro? Na última aula, vocês viram que ao pegarmos um pedaço de vidro, uma barra de vidro, e uma lã, e fazer o processo de eletrização, mais na frente nós vamos entender melhor esses processos de eletrização, nós estamos fazendo a eletrização por atrito. Então, o que é um corpo eletricamente neutro? Ok? Bom, para responder essa pergunta, é só nós pensarmos o seguinte: quando existir o equilíbrio total de número de prótons no núcleo e o equilíbrio total de elétrons na eletrosfera, podemos dizer que esse elemento, que esse átomo está eletricamente neutro, ok? Agora, veja bem, quando esse equilíbrio ele é rompido, ele é quebrado, esse equilíbrio, Que equilíbrio, professor Walter? O equilíbrio do número total de prótons for igual ao número total de elétrons de um átomo. Nesse caso, ele está eletricamente neutro. Então, quando se romper esse equilíbrio, caso em que o átomo perde ou ganha elétron, ele se transforma em um íon. E o que é um íon? Um íon nada mais é do que uma partícula carregada positivamente ou negativamente, ok? Então, veja bem, quando um átomo está eletricamente neutro, o número total de prótons é igual ao número total de elétrons. Quando há esse rompimento, essa quebra de equilíbrio, aí ele se transforma numa partícula chamada íon, carregada ou positivamente ou negativamente. Na figura nós podemos notar que nós temos aí um íon positivo. Mas por que um íon positivo? Vejamos que nós temos 5 prótons no núcleo, Os prótons é pintados de laranja. Nós temos 5 nêutrons pintados de azuis, E apenas 4 elétrons, se movimentando na eletrosfera, pintados aí de verde. Claro que isso aí é um desenho em cores fantasia e totalmente fora de escala. Tá? Só para termos mesmo didático. Então, esse íon ele é positivo. Nesse caso, o que está faltando aí? Está em falta de elétrons, E em excesso de prótons. Ok? Bom,
A eletrização de um corpo, né, ocorre quando se produz um desequilíbrio. Veja bem, olha o interessante isso aqui. Ó. A eletrização de um corpo, né, ocorre quando se produz um desequilíbrio entre o número total de prótons e o número total de elétrons desse átomo. Né? Então, com excesso de elétron, com muito elétrons, grava bem isso, o corpo ele fica com carga negativa, certo? Representada pelo sinal de menos. Né? Com falta de elétrons, o corpo fica com carga positiva, que é o que nós vimos no desenho, na figura anterior, e representado pelo sinal de mais. Né? Lembrando que no Sistema Internacional de Unidade, carga elétrica é dada em Coulomb, do qual a gente vai estudar mais na frente. Ok? Bom, agora olha bem, olha interessante isso aqui. Em 1897, Thomson descobriu o elétron, certo? Determinou experimentalmente o quociente, ou seja, a divisão entre a massa e o valor da carga do elétron, que chamou pela letrinha E. Ele achou um valor de 5,7 vezes 10 elevado a menos de 12 Coulomb, né? Quilogramas por Coulomb. E em 1906, entre 1906 e 1913, né, Millikan conseguiu estabelecer experimentalmente que a carga do elétron, grava bem isso, a carga do elétron é a menor carga encontrada na natureza, portanto indivisível. O valor dessa carga é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E foi dado, convencionou o nome dessa carga de carga elementar ou carga fundamental. Ok? Vamos dar continuidade. Bom, em 1729, né, se falava muito que a corrente elétrica, né, ela era simplesmente um fluido contínuo. Só que nós vamos entender, com o passar do tempo, que essa teoria foi quebrada, porque nem a água e nem o ar são fluidos contínuos, certo? Então, o que aconteceu? O trabalho de Millikan, né, que descobriu o valor da carga elementar, ficou evidente que a concepção dessa carga elétrica com a estrutura do fluido que eles tinham antigamente, tinha que sair do mundo da ciência. Né? Então, agora eu quero que vocês anotem isso aqui bem, isso aqui é muito importante. Eu vou resumir aqui em poucas palavras. Para que uma carga elétrica, grave bem isso, para que uma carga elétrica seja determinada, ela tem que ser múltiplo, seja ela positiva ou negativa, ela tem que ser múltiplo de uma carga elementar. Ela tem que ser múltiplo da carga elementar, certo? Tranquilo? Então, para que uma carga elétrica seja detectada, ela tem que ser múltiplo, né, da carga elementar, do qual nós vemos aí a fórmula, né, Q, que é o Q, que é a quantidade de carga, certo? Esse mais e menos é só para diferenciar entre prótons e elétrons, e é o produto, o N é o número de elétrons e o E é a carga elementar, certo? Então, o produto do número de elétrons pela carga elementar me dá o valor dessa carga elétrica. Então, para nós terminarmos a nossa aula, grava bem isso. Uma carga, ela só pode ser determinada se ela for múltiplo, né, da carga fundamental ou da carga elementar. Um grande abraço a todos, vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós daremos continuidade. Ok.